Olá, seja bem-vindo à unidade 2 da disciplina de prática 4. Como dissemos, nesta nós vamos tratar da metodologia de diagnóstico. Nesta unidade estudaremos, você vai tomar conhecimento, de como elaborar uma metodologia de diagnóstico que retrate a realidade da sua empresa, sem nenhum desvio que comprometa os resultados da análise. Em consequência, essa unidade tem como objetivo entender a importância do profissional analista do diagnóstico, ter pleno domínio da área a ser diagnosticada, bem como da metodologia que ele irá utilizar. A preparação do diagnóstico requer do analista um conhecimento profundo da área que vai ser estudada. A primeira etapa do método diagnóstico consiste na preparação do analista para a fase de levantamento de dados que são necessários. Esta é dividida em duas partes. A primeira delas trata-se do domínio do uso dos questionários. Ao elaborar as perguntas do questionário, o analista deve ter muita convicção sobre o objetivo de cada pergunta, ou seja, saber exatamente o que ele quer que as pessoas da área respondam. O questionário deve conter, além de dados qualitativos, também dados quantitativos, expressos muitas vezes através de gráficos e tabelas. A segunda parte são as informações gerais sobre a empresa a diagnosticar. Neste momento, devem ser levantados dados relativos ao segmento e ramo de atuação da empresa, número de funcionários, histórico da empresa, faturamento, mercado de atuação, principais produtos e serviços oferecidos, entre outros, que você verá nos próximos capítulos como modelo. Levantamento de dados para o diagnóstico. Para que haja um bom levantamento de dados, o analista deve dominar a técnica de observação e de entrevista, considerada por diversos autores como as duas principais formas de se conseguir as informações necessárias. A técnica de entrevista inicia-se pela escolha do entrevistado. A pessoa a ser ouvida deve estar apta e capacitada para responder com foco nos objetivos estabelecidos. O analista deve ter muito cuidado e ética para não expor nenhum dos integrantes do diagnóstico à situação de constrangimento ou de risco, fazendo perguntas que possam comprometê-lo futuramente ou fazendo perguntas que possam fazer com que a direção tome atitudes contra ele. O cuidado ético deve ser uma constante do entrevistado. A segunda ação é o agendamento da entrevista. Antes da entrevista, é necessário que o entrevistador faça uma pesquisa exploratória a respeito do entrevistado. Combinar com o mesmo uma sala de reunião mais privativa, onde a entrevista não seja interrompida, pois isso atrasa e prejudica a coleta de dados. Da mesma forma, a data e o horário são muito importantes e devem ser previamente negociados com o entrevistado. Segundo Pina, que é um autor que nós estudamos, o analista, após o agendamento da entrevista, deve tomar os seguintes cuidados: confirmar com antecedência o local e a hora anteriormente combinados. Tomar cuidado de ser pontual ao compromisso. Duração da entrevista. O tempo está atrelado às características de cada entrevista. Um cuidado especial deve ser para que a entrevista não seja longa demais, para não se tornar fatigante para o entrevistador e para o entrevistado. A apresentação. Alguns cuidados são necessários na hora da apresentação. Postura correta, simpatia,
boa apresentação pessoal, simplicidade, clareza das ideias, explicação dos objetivos, argumentos de benefícios do diagnóstico, falar de experiências e casos de sucessos passados que darão mais confiança ao entrevistado, organização do tempo e das ideias, linguagem correta e mostrar domínio da área que se está estudando. Atitude do entrevistador. A entrevista deve ser conduzida em clima de informalidade e descontração. Deve-se evitar qualquer linguagem muito técnica ou sob posição do pensamento do entrevistado pelo entrevistador. O analista deve sempre valorizar o trabalho, as realizações e a experiência do entrevistado. Afinal de contas, ele, o entrevistado, sempre vai achar que faz o melhor na área em que atua. Levantamento de dados. O levantamento de dados se dá no momento da entrevista, através das questões que são formuladas. Consultores e pesquisadores experientes afirmam que não existe resposta ruim, mas sim pergunta mal elaborada e entrevista mal conduzida. As perguntas devem ser feitas tomando como base um roteiro previamente definido. No entanto, estas podem ser alteradas à medida que seja necessário tirar ou acrescentar algo que seja importante durante a própria entrevista. Obtenção e armazenamento das respostas. As respostas dadas pelo entrevistado poderão ser gravados, caso haja uma concordância entre as partes e devidamente autorizado por escrito, ou ainda poderão ser anotadas imediatamente após cada resposta para maior veracidade e fidelidade às respostas dadas. Mas qual é o material utilizado na entrevista? De modo geral, os materiais mais usados são uma cópia do questionário, que também pode ser um roteiro de entrevista, lápis ou caneta, a prancheta, computador, caso prefira digitar o que foi dito ao invés de anotar, equipamento para gravação, que pode ser computador, MP4, gravador, etc., e carta de autorização da entrevista. Cuidados durante o levantamento. Não modificar a essência das perguntas, sendo fiel aos objetivos das mesmas. Procurar interpretar bem a resposta antes de registrá-la. Cuidar para que o tom de voz ou o modo de fazer a pergunta não influencie na resposta do entrevistado. Nas perguntas cujas respostas envolvam opiniões, procurar auxiliar na objetividade de sua expressão. Nas perguntas cujas respostas envolvam dados exatos, insistir na exatidão necessária à análise. Permitir liberdade de expressão ao entrevistado, sem, contudo, permitir que fuja ao assunto da entrevista. A análise dos dados levantados por meio dos questionários ou do roteiro de entrevista, ou ainda da observação do entrevistador, é uma das fases mais importantes do diagnóstico. Na fase do levantamento dos dados, devemos partir do geral para o particular. Já na fase da análise, o mais correto é primeiro analisar os detalhes e daí tirar as conclusões sobre o todo. Quadro geral da empresa. No seu material consta um instrumento após a análise de todas as áreas e de sub-áreas da empresa e o que chama de quadro geral da empresa. O analista deverá completar este quadro, que é um quadro final, preenchendo o conceito para cada uma das sub-áreas, utilizando notas de 0 a 10. Relatório final. A etapa final desta metodologia de trabalho é a apresentação do relatório final. Este relatório final
deverá apresentar clareza e objetividade. Este relatório não deve apresentar somente os problemas ou as oportunidades detectadas, mas, sobretudo, um caminho para a melhoria. E, por fim, apontar ferramentas de controle. De nada vai resolver um diagnóstico bem feito se não houver um acompanhamento para a sua implementação. Com isso, finalizamos a unidade 2. Faça os exercícios previstos, aqueles exercícios que estão no seu material impresso, e se houver alguma dúvida, consulte a sua instituição.